Olá, aqui é a professora Cíntia e estou aqui para falar da disciplina de Sistemas Flexíveis de Manufatura e vamos falar sobre o capítulo 2, Operações de Produção. Então, esse capítulo ele trata da visão do processo de produção. E essa visão de processo de produção ela tem duas vertentes, a tecnológica e a econômica. Na visão tecnológica, nós temos aqui um fluxograma exemplificando o exemplo desse tipo de vertente de técnica. Então, por exemplo, eu tenho aqui o material inicial, que poderia englobar qualquer tipo de produto da indústria. Um exemplo, se nós estivéssemos falando de uma fábrica de biscoitos, eu entraria aqui com a farinha de trigo, eu entraria com leite, com os ovos, então seria a minha matéria-prima. E aí, na sequência desse processo de manufatura, seria a indústria, sim, o processo de manufatura. O que englobaria aqui dentro? Seria todos os processos para a materialização deste biscoito, que seria o produto acabado. Então, um exemplo aqui, máquinas, ferramentas. Esta força aqui, ela não é uma força física, pode ser energia elétrica, energia térmica, pressão, né? Eu utilizo aqui as questões de energia e tenho o trabalho, que é a operação, o lado humano. Aqui o lado maquinário, o lado ferramental, o lado de infraestrutura, e aqui o lado humano. Frente a esse processo, quando eu estou produzindo, eu tenho os fragmentos, ou seja, os descartes. E este descarte não é somente, por exemplo, da casca do ovo que eu utilizei aqui, né? Eu incluí o ovo aqui, certo? Mas também pode ser descarga, né, dos sanitários. Eu posso incluir aqui também papel higiênico. Eu posso todo aquilo que é removido desse processo, mas principalmente de tudo que é feito para produzir o material, certo? E aí eu chego aqui, saio com o meu produto acabado. Agora, então, nós tratamos de uma visão, que é a visão econômica, certo? A visão tecnológica, perdão. Agora nós vamos tratar da visão econômica. Então, o que eu tenho aqui? O meu processo de manufatura, certo? Então, ele vem aqui de novo, que nem lá em cima, né? O meu material inicial, ele passa para um processo e aí ele sai daqui em parte acabado ou totalmente acabado. A grande diferença aqui deste processo econômico é a questão do valor agregado. Isso daqui reflete no ponto de vista econômico. O que significa valor agregado? É o meu valor percebido em relação ao meu produto. Vou dar um exemplo aqui, antes de falar da frase do Steve Jobs, que, por exemplo, eu tenho inicialmente o meu minério de aço. O meu minério ele pode ser transformado em aço. Ele antes aqui ele estava sem função para mim. Qual é o valor que um minério tem para uma indústria? Se eu estou falando de uma empresa de transformação de materiais, agora o aço já é diferente, certo? Então a percepção do valor percebido aqui do aço, ou seja, eu incluí valor agregado a este produto. Um outro exemplo, a areia transformando-se em vidro, o petróleo transformando-se em plástico. E agora, deste exemplo para o próximo, olha só, do plástico para a cadeira, ou seja, neste aspecto aqui, eu tenho um valor agregado muito maior do que em relação aos outros. Você não concorda? Vou dar um exemplo muito diferente. Por exemplo, nesse caso aqui, quanto maior, né,
Quanto maior a complexidade de transformação deste meu material, maior aumenta o meu nível de percepção, ou seja, aumenta o meu valor agregado ao produto. Um exemplo disso foi a Apple, em que quando Steve Jobs lançou o primeiro celular sem botão, ou seja, ele de um momento para o outro, ele fez a sociedade criar um nível de percepção que antes não tinha. E no filme dele, ele fala muito, ele deixa muito claro, né? Eu vendo o que eles querem e entregam o que eles precisam. Isso aqui foi uma sacada de mercado que ele cria uma necessidade também. Então, a Apple, ela é uma empresa de tendência, né? Ele cria uma empresa que gera necessidade. Ela não atende uma necessidade que a pessoa já tem. Ela cria essa necessidade e aí ela se destaca no mercado. E aí o valor percebido de um produto da Apple, ela é muito superior de um valor percebido de qualquer outro tipo de produto concorrente. Uma porque ninguém concorre com a Apple, porque Apple é Apple, né? Já começa por aí. São tecnologias distintas dentre os outros produtos, e isso faz, e esse valor, esse nível de percepção, por ser elevado, o valor agregado ao produto é tão grande que ele consegue se diferenciar na questão de valor econômico também. Então aqui entra o caso da questão de valor. Quanto vale para você este produto? E é isso que vai fazer com que um cliente pague mais ou menos por aquele produto, certo? Então, daqui a pouco eu mando outro vídeo.